Nós sabemos que existe uma luta tremenda no mundo espiritual, porque uma vez que a palavra é liberada, existe algo que está se manifestando no mundo espiritual. Então, abra o teu entendimento, se detenha nessa palavra, que tem algo que Deus quer falar ao seu coração, que vai levar você a exercer uma autoridade respaldada na revelação da palavra. Amém? E a coisa mais importante é quando nós vemos discernir a nossa realidade e o ofício através dela que Deus espera de cada um de nós. Amém? Então, existe algo que Deus quer falar com você. Então, eu não sei aonde começou a cortar, eu não sei aonde começou a parar, mas nós fizemos a leitura de Miqueias 7, todo, onde nós falamos aqui da indignação, da aflição do profeta, do desespero do profeta, em ver toda uma realidade triste de destruição sobre Jerusalém e o reino de Judá, né? E ele olha para aquela nação, onde ele está inserido naquela nação, e ele olha a condição moral e espiritual daquela cidade completamente comprometida. Ele vê aquela cidade se transformando numa verdadeira Sodoma e Gomorra, né? A iniquidade prevalecendo em todas as áreas, nas ruas, no comércio, nas cortes, no palácio, nas transações comerciais, na religião e na família. Nós podemos ver isso através da leitura. E agora eu quero falar passo a passo sobre os versículos, né? Quando ele demonstra essa indignação dele, esse gemido da sua alma, quando ele fala, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas no verão, como os rabiscos das vidimas, não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãs para minha alma que tanto deseja. Então ele fala assim, acabou, não tem mais nada. A lavoura cessou, eu não tenho mais o que colher, eu não sei mais o que saborear, não existe uma alegria dentro de mim, porque eu não vejo mais, não tem mais justiça, não tem misericórdia, não tem piedade, não tem virtude, não tem mais nada que eu possa colher, que eu possa comer, que eu possa me alimentar. Existe uma degradação acontecendo ali. No versículo 2, nós vimos também que todos estão corrompidos debaixo de uma degradação moral generalizada. Todos estão corrompidos, todos foram corrompidos, e ele fala claramente, pereceu o benigno na terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam cilada para sangue, cada um caça o seu irmão com a rede. Você pode imaginar isso, você pode alcançar isso, ou você pode se identificar isso em alguma área da sua vida, ou diante da realidade que nós estamos vivendo. E lá no versículo 3, ele fala de um colunho de poderes, né? Um crime organizado ali. O executivo, o príncipe, existe uma condenação sobre ele. No judiciário, o juiz que aceita o suborno e determina o valor da sentença. E o grande, o que detém o poder econômico, fala de corrupção da alma, dos desejos, é como se tivesse tudo corrompido, e aí existe uma influência e uma contaminação através das palavras e do desejo pessoal de poder da sua alma. O estado aparelhado, completamente aparelhado para a corrupção e a violência. Existe a roubalheira que está diante dos nossos olhos. A falta de compromisso com a moral e com a ética, não existe mais princípio, não existe mais ética, não existe respeito, não existe numa moral nada. Os réus não têm mais chance, os injustiçados não têm esperança mais nos tribunais, os governantes não governam mais para o povo, na corte não há justiça mais, o que prevalece é o suborno, que determina o valor das sentenças. Estamos diante de uma realidade. Você consegue detectar ou discernir alguma coisa diante da nossa realidade, do que está acontecendo? Você está sentindo o quê? Será que existe suborno nessa situação e nessa realidade? Onde na primeira sentença ali ele foi sentenciado, na primeira instância ele foi sentenciado, na segunda instância ele foi sentenciado, na terceira, por unanimidade, veio a sentença dele. E agora, diante de 9 juízes, 8 passam por cima de 8, e um prevalece, desfazendo com toda essa sentença. Você acha que não existe suborno nisso?
Você não acha que nós temos que abrir os olhos e a nossa indignação nos levar a uma postura de ação, de autoridade, estabelecendo aquilo que nós sabemos que temos direito legal, dado e estabelecido pelo Senhor? Será que o Senhor não está sacudindo a igreja e dando a oportunidade à igreja dar uma resposta aos céus? Ou nós vamos continuar aí achando que tudo vai ser assim, vai acabar sendo destruído tudo isso, e aí nós vamos ter que nos moldar a tudo isso? E no versículo 4, ele faz uma definição clara da degradação de uma liderança estabelecida. Ele fala: se tocar, machuca, se arrancar, se fere. O mais reto é pior do que uma cerca de espinho. Isso está lá no versículo 4. O menor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que um espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a tua confusão. Existe uma confusão, e vai haver uma confusão no arraial do inferno. Porque a igreja, aquela que exerce autoridade, ela vai se posicionar, porque ela não vai deixar com a indignação forme uma amargura dentro dela e deixe com que ela fique passiva, sem ação, sem nenhum tipo de postura diante daquilo que ela tem direito. O que o Senhor espera de cada um de nós? Uma postura. Não existe liderança reta. O povo se corrompeu porque a liderança é corrompida. É corrompida. É impressionante que diz que a gente se contamina de acordo com o meio. Não, querida, nós contaminamos o meio quando somos corrompidos. Tá? No versículo 5, ele fala que não existe mais confiança. Você não pode confiar mais em ninguém. Você não pode mais olhar nos olhos de ninguém. Existem pensamentos diferentes, existem ideologias diferentes, não existe confiança, não existe opiniões mais concordância, existe só algo dividido. Ele diz assim, olha, não creais no amigo, nem confieis nos vossos guias. Daquela que repousa o teu seio, guarda as portas de sua boca. Ele disse, você não pode falar mais tudo que deve ser falado perto de algumas pessoas. A ação nossa é uma ação muito mais direcionada a uma batalha espiritual do que muitas vezes querer divergir com as pessoas. Nós temos que ter cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios, porque a boca tem o poder da vida e da morte. E nesse momento nós precisamos decretar a morte da iniquidade. Nós declaramos que a sepultura da iniquidade foi aberta e ela vai morrer. Porque a igreja vai se levantar. Ele diz, nem mesmo aquela que dorme do teu lado. Você não deve estar falando tudo? Ele fala que não há mais nada que você possa confiar. Estão corrompidos todas as áreas. Até mesmo a família. Você pode ver esses sinais ou esses sintomas no Brasil? Você acha que existe alguma coisa que esse profeta está falando que está relacionado com a nossa realidade? O profeta, ele não está descrevendo Jerusalém e Judá. Ele está descrevendo o Brasil. Ele não descreve o Brasil, ele descreve a igreja. E ele não descreve também a igreja, ele descreve você. Escreve eu, que somos a igreja. Ele descreve o nosso coração. Até que ponto estamos corrompidos? Até que ponto estamos comprometidos com tudo isso? Ele parece até um jornalista, que descreve, que fala tudo, né, como se ele soubesse de tudo. O que esse profeta fez? Esse profeta se revoltou? Esse profeta pegou suas coisinhas, arrumou sua mala e saiu do país? O que ele fez? O que esse profeta fez? Caiu fora? Vamos lá para o versículo 7.
Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele olhou para o céu, ele olhou para Deus, ele reafirmou aquilo que ele tem convicção no coração. Essa é a nossa oportunidade de, diante de uma confusão, diante de tudo isso que está confuso, tudo isso que está tirando a nossa esperança de um Brasil melhor, nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos ter a convicção do plano de redenção, da nossa salvação, nós precisamos declarar em alta voz. Nós precisamos esperar no Senhor, é Ele que vai nos dar a direção de tudo isso, Ele esperou no Deus da sua salvação, e nesta hora, quando identificamos, através dos sintomas, sabemos qual é a doença, nós podemos olhar para o Pai, aquele que cura, aquele que nos traz salvação, aquele que nos traz esperança, e a nossa fé será ativada, e através desse momento aí, o que começa? A nossa luta contra os acusadores da nossa vida. Porque ele diz assim, olha lá no 8, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O que está acontecendo quando você se posiciona, quando você toma o teu lugar, quando você se reconhece naquele que foi comissionado por Deus para estar nesse tempo aqui, diante dessa realidade, você se posiciona, você começa a detectar as tuas quedas, até que nível você se envolveu, até que nível você se corrompeu, até que ponto você faz parte dessa contaminação, desse suborno, desse jeitinho brasileiro, desse ajeitadinho cristão. Até que ponto? Nessa hora aqui, o inimigo vem te requerer, porque o inimigo é legalista, ele vai requerer a área que você foi dele, a área que você se comprometeu. Só que com você, com autoridade, numa batalha pessoal, você vai dizer, ó inimiga da minha alma, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando, de nos levantar, de reparar os nossos caminhos, de se colocar debaixo do seu manto, de detectar as áreas de trevas e deixar com que a luz de Deus entre e nos coloque na posição correta. Aí você vai ter autoridade de dizer para a inimiga, para o diabo que está querendo requerer te humilhar, te expor, que você agora reconhece que você caiu e agora você se levanta. Que você não está aqui para julgar e para criticar. Você está aqui para falar a verdade. E para abrir os olhos. E se colocar nesse caminho de verdade. Não falar o que se deve ser feito sem fazer o que tem que ser feito. Aquele que muitas vezes está comprometido, está amarrado, está completamente contaminado como Sodoma e Gomorra e ainda fica dizendo o que deve ser feito. Você primeiro faça o que tem que ser feito para exercer autoridade sobre as pessoas, para dizer o que é para ser feito. Começa com você. E ele diz aqui, ele reconhece, se eu cair, eu me levanto, porque agora eu me levanto e me determino a não me corromper mais, a não me contaminar mais. E aí, mais uma vez, no versículo 9, ele reconhece a sua queda e qual é o caminho da cura? Qual é o caminho do conserto? Arrependimento. Arrependimento. E aí ele ainda reconhece que tudo que acontece, que tudo que está acontecendo, o sofrimento que está vindo, isso ele reconhece que ele abriu portas para isso. E aí o que acontece no 9? Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Ele diz assim, não vai acontecer nada comigo não. Existe a consequência. E ele diz assim, mesmo que haja consequência, mesmo que eu seja punido, mesmo que venha a ira de Deus, mesmo que eu discirna que tudo que está acontecendo tem que haver muito com os meus atos, eu me levanto agora, me posiciono e declaro que tudo que Deus está fazendo com a minha vida não é para a morte, mas é para um fim glorioso nele. E eu me levanto e declaro a justiça dele na minha vida.
Ele disse, não continue no seu erro. Não continue na sua impunidade. Levante-se. Levante-se, porque a luz de Deus vai te conduzir a um caminho de claridade e você vai ver a justiça dele. E ainda ele no 10, ele continua nesse processo de cura, né, de cura pessoal. Ele diz, e a minha inimiga verá isso? Ele está questionando isso. E tirar de confusão? E ela me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos o verão sendo pisada como uma lama na rua. Sabe o que ele está dizendo? Quando você começa a passar por situações difíceis, hoje mesmo que nós estamos passando por isso, essa perseguição em relação à igreja, aí muitos se levantam para dizer assim, onde está o seu Deus? Cadê o poder da igreja? Eu quero te dizer, inimiga, eu quero te dizer, viu? Que eu vou ver você sendo esmagado como lama nas ruas, porque esse é o teu final. Eu quero te dizer, por mais que você me lembre do meu passado, eu vou ativar sua memória para lembrar do seu futuro, que é o fogo do inferno. Tá certo? Quando o diabo vir trazer condenação, acusação para você, e você já decidiu se levantar, se decidiu se posicionar, não deixe com que ele te acuse, não deixe com que o passado venha lhe sufocar, mostra para ele o futuro dele, ele será como a lama nas ruas. E no 11 ele continua ainda e diz assim, no dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, longe estará ainda os decretos pelo pecado. Sabe o que é isso? No dia que Deus reedificar os muros, estabelecer a proteção. Não existe estatutos das trevas. Não existe mais a legalidade sobre o pecado. Porque o Senhor já me livrou desse laço do passarinheiro, desse pecado. Esse decreto pelo pecado não vai existir mais na sua vida. Naquele dia virão a ti desde a Síria até as cidades fortes, das fortalezas até o rio, do mar até o mar, das montanhas até o montão. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto de suas obras. Está entendendo? Existe uma legalidade, existe algo que acontece, que vai acontecer. Mas nessa desolação não vai atingir os filhos da obediência. Amém? Mas aí ele parte para uma coisa muito espetacular, que está lá no 14, quando ele faz a oração dele, quando ele se direciona ao Pai. Sabe, a coisa mais importante é quando nós vamos ao Pai, respaldado por sua promessa, e requeremos a sua ação de poder na terra. Aí ele vira para o pai e ele diz, apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança. O que ele está falando? Que os filhos são herança do Senhor. Quando ele diz, apacenta com a tua vara, seja o que for, seja como for, seja qual for a disciplina, a vara é do Senhor. Eu vou me alegrar com a disciplina da tua vara. E ele diz assim, apacenta, apacenta. Apacentar, querido, é disciplinar. Apacentar com a vara é direcionar. Apacentar com a vara é conduzir ao caminho certo. Apacentar com a vara é disciplinar. E ele fala que somos filhos da tua herança, que mora só no bosque, no meio de terra fértil. Apacenta-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Aí o Senhor, no mais íntimo, no mais profundo, ele fala para você que está ouvindo. Ele fala para você que está agora conectado. Ele diz, eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Isso aí começa já a libertação. A libertação de você sair da terra do Egito, da escravidão. Ele diz, olha, eu vou fazer maravilhas.
Lembra-te de como você saiu do engano, de onde você veio, da lama que eu te tirei. Lembra de tudo isso? Eu vou ativar isso tudo dentro de você. Eu vou te tirar desse cativeiro que nós estamos vivendo. Ele diz, as nações verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. É o poder de quem? Dos governantes? É o poder dos juízes que subornam? Dos príncipes que se deixam ser completamente comprometido e corrompido? Não, pelo poder do Senhor, aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, aquele que te encheu do Espírito dele, e quer que você se posicione com autoridade e abra sua boca, e estabeleça nossa cidade, nossa nação, como objeto de louvor nessa terra. Ele está falando com você, ativa aí de onde você veio, da lama que eu te tirei, das mordaças que eu te tirei, das cadeias que eu te tirei, das correntes de ferro que eu estraçalhei. Lembra-te disso. Eu farei maravilhas, eu lhe mostrarei como nos dias da sua saída. Ele tem essa promessa. E ele ainda diz, olha, as nações vão se envergonhar com tudo isso. A derrota do inimigo está diante de você. Sabe, ele diz assim, do meu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Você vai estar completamente protegido, porque nós vamos calar a boca do profano, vamos ensurdecer as trevas. E aí ainda mais batalha espiritual, ele diz, lamberão o pó como a serpente, como os répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos, com pavor, virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de quem? De ti. De quem eles vão ter medo? De você. Eles terão medo de você, pelo Deus que está em você, pela autoridade que você exerce, pela posição que você toma como igreja, não com uma indignação de murmuração, mas com uma indignação de ação, de fazer o que tem que ser feito, e não abrir mão dos seus direitos legais. É isso que Deus quer para você, a derrota dos inimigos, né? E Ele enche você e enche de misericórdia o seu coração. E ele fala que o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Lá no versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? Só Ele, só a grandeza dEle, só a bondade dEle pode fazer isso. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, na misericórdia. O Senhor tem prazer na miséria do nosso coração. Ele tem prazer em curarmos a nós. Ele tem prazer de ver uma herança toda bendita. Ele tem prazer de tirar todos os seus filhos de todo e qualquer engano. Ele fala aqui, se posiciona, querido, nós estamos falando do reino que virá, do Deus que vai nos chamar e comissionar para reinar com Ele. Ele fala da posição aqui, que Ele te enche, que Ele se compadece de cada um de nós e nos dá a chance de se posicionar. Ele diz assim, o Senhor perdoa e esquece as iniquidades nossas. No versículo 19, é como se a sepultura das nossas iniquidades fossem abertas e todas fossem colocadas. Tomara apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não há acusação, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que está na posição. Você tem medo de quê?
Tem medo de quê? Se posicione, igreja, levante-se. Vamos estar aqui. Quinta-feira é o nosso culto. Se Deus quiser, domingo vamos estar aqui celebrando com poder e com autoridade, com um coração cheio de iniquidade, mas com posição de autoridade. E para finalizar, só para finalizar, para você encher seu coração, sabe o que acontece? Ele dará a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos vossos pais desde os dias antigos. Ele cumpre a promessa dele. Você faz parte desta promessa. Ele é cumpridor de promessas. Ele é fiel. A sua aliança é intacta. Ninguém pode quebrar aliança com ele. Nada. E nem ele pode quebrar a aliança conosco. Ele não quebra. Ele é fiel para cumprir a promessa dele. A promessa que ele deu. Você faz parte dessa herança bendita. Levante-se. Discirna o que está acontecendo. Saia dessa passividade. Saia de toda essa prisão de comunicação. Se posicione no mundo espiritual. Os governantes podem fazer o que quer. Os juízes podem subornar o que quer. Mas quem está com o martelo que esmiuça a penha é o Senhor. Vai chegar uma hora em que ele vai bater esse martelo. Israel vai ser toda regenerada, todos vão reconhecer Jesus como o único Senhor, Salvador. O Messias não vai ser julgado como o anticristo, mas o Messias será aquele que vem trazer a redenção para Israel. Você está dentro dessa? Então se posicione com autoridade. Não abra mão do seu direito como filho remido para a glória do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe e que você possa continuar lendo esse livro. Leia desde o início, que você vai ver que tremendo quando o Senhor fala da indignação dele com Israel, quando ele traz a justiça dele sobre Israel, mas quando ele se compadece, a mão dele mesmo vai paralisar os mísseis, a mão dele vai paralisar todas as coisas, e o martelo dele, o justo juiz, declarara a verdadeira sentença, aquele que é digno de ir para o lugar certo, aonde ele vai. Nós sabemos quem é e qual é a sentença de Satanás. Então não abra mão e nem faça parte dessa equipe. Ainda há tempo de trazer remissão aos seus pecados, de trazer santificação em seus caminhos, de vir o arrependimento genuíno e você com autoridade estabelecer, colocando o condenador da sua alma, o acusador, no lugar certo. Que Deus possa encher seu coração. Gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento e pela tua palavra. Senhor, a tua palavra é viva, ela é poderosa e ela vai continuar, Senhor, dentro de cada um de nós, gerando os frutos necessários para a colheita e para a promessa e o cumprimento dela em nossas vidas. Que o Senhor possa estar sobre cada família, que o Senhor possa estar sobre cada lar e que cada um, Senhor, na sua casa, possa se alegrar com o seu fim glorioso e possa se alegrar no posicionamento de ser elegido para reinar contigo e nós juntos vermos essa vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser, vamos estar todos aqui celebrando às 19 horas, às 18 horas, porque só podemos ficar até às 20. Então, às 18 horas, estamos aqui iniciando o nosso culto, o nosso momento de celebração. E Deus, com certeza, vai preparar uma palavra para você e vai fazer com que você seja fortalecido por Ele a cada dia. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a companhia viva do Espírito Santo seja real na sua vida e na vida de todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, hoje e eternamente sempre. Que Deus abençoe.